Eu sou Eliel Forni do aprenderinglesdeverdade.com. Inglês para a vida real, inglês para uma vida melhor. Então aqui eu vou continuar com aquela ideia da entonação. Vou falar mais um pouquinho sobre entonação. Que eu disse que a entonação é realmente muito importante e que a gente precisa melhorar a entonação para poder ser melhor compreendido pelos gringos, pelos falantes nativos. Se você não assistiu o vídeo anterior, é legal que você assista, porque lá eu faço uma introdução a respeito de entonação. Aqui eu vou dar uns exemplos bem práticos para você entender como isso pode alterar completamente a forma que você vê uma frase. Não é a forma que a frase está no papel e a forma que a frase é pronunciada. Então vou dar uns exemplos aqui. E a partir dos próximos vídeos é que eu vou falar um pouco mais da teoria por trás disso daí. Você vai entender como isso funciona exatamente. Mas agora, nesse vídeo aqui, eu vou apenas dar alguns exemplos práticos. Então, só voltando rapidinho naquilo que eu falei antes. Eu disse que em inglês a gente enfatiza na fala as palavras mais importantes. Então, vou pegar uma frasezinha bem simples e vou fazer algumas alterações na estrutura gramatical da frase, mostrando que mesmo com a frase se expandindo, ela ficando mais longa, visualmente, ou até você colocando mais palavras, mas a sonoridade vai ser praticamente a mesma, porque as palavras enfatizadas continuarão sendo as mesmas. Então vamos lá, a frase básica vai ser assim, ó. John works all week. Então, John trabalha a semana inteira. John works all week. Então falei no vídeo anterior que as palavras mais enfatizadas na fala são as palavras mais importantes. Nesse caso aqui, as 4 palavras são importantes, então essas 4 palavras vão ser enfatizadas igualmente. Então olha só, vai ficar John works all week. John works all week. Eu enfatizei as 4 palavras, Então John trabalha a semana inteira. John works all week. John works all week. Agora eu vou fazer uma alteraçãozinha na frase e você vai perceber que o ritmo e a sonoridade dela vai permanecer praticamente o mesmo. Então vou falar agora assim, ó. John is working all week. Então o John está trabalhando a semana inteira, Então ficou John is working all week. John is working all week. John is working all week. Então você percebe que, embora eu tenha colocado mais palavras, o tamanho do som da frase permaneceu praticamente o mesmo. Eu vou comparar as duas, ó. A primeira, John works all week. A segunda, John is working all week. Então fica praticamente a mesma coisa. Agora eu vou aumentar ainda mais essa frase. Eu vou falar assim, ó. John has been working all week. Então o John está trabalhando, tem trabalhado, a semana inteira. John has been working all week. Então as palavras principais são John, work, all week. As outras vão ficar bem fraquinhas, então vai ficar assim, ó. John's been working all week. John's been working all week. Então aumentou o número de palavras, mas o tamanho do som ficou praticamente o mesmo. Vou falar as 3, ó. A primeira, John works all week. A segunda, John is working all week. A terceira, John's been working all week. Então as 3 têm praticamente o mesmo tamanho. Isso com relação ao som, porque eu estou enfatizando as mesmas palavras em todos os 3 modelos. Embora eu acrescente algumas palavras a mais, à medida que eu vou mudando as frases, mas as principais continuam as mesmas. Eu vou fazer um outro exemplo agora, com uma outra estrutura gramatical. Por exemplo, John could have worked all week. Então, o John poderia ter trabalhado a semana inteira. Então, John could have worked all week. Então, essa frase é muito interessante porque, normalmente, quando você estuda num cursinho, eles ensinam você a falar justamente desse jeito. John could have worked. Só que o falante nativo normalmente não pronuncia dessa maneira. Ele vai juntar o could have, ele vai juntar, e vai ficar could have, could have. Então, could have worked vai ficar could have worked. Ou você pode reduzir ainda mais, você pode falar simplesmente
coulda worked. Coulda worked. Então ficaria John coulda worked all week. John coulda worked all week. Então o tamanho continua praticamente o mesmo. Não houve grandes mudanças, né, com relação ao tamanho da frase, com relação ao som. John coulda worked all week. Então você tem John could have worked all week. Se tornou John coulda worked all week. Porque o could have worked virou coulda worked. Ok? Então, could have worked, coulda worked. Could have virou coulda. Could have worked, coulda worked. John coulda worked all week. Tá bom? Para finalizar, eu vou fazer uma frase ainda bem maior. Visualmente, essa frase é enorme, só que na hora que você fala, ela realmente fica bem reduzida. Então, John could have been working all week. John could have been working all week. Então nós temos could have been, vai virar could have been. Coulda é o could have, né, como eu falei anteriormente. Could have been. Could have been working. Então ficou John could have been working all week. John could have been working all week. O John é uma frase até estranha pra gente no português. A gente não usa muito essa estrutura dessa forma, né? O John poderia ter estado trabalhando a semana inteira. A frase é enorme, né? A gente nem fala assim no português. Mas em inglês é mais ou menos essa ideia. Então, John could have been working all week. John could have been working all week. Porque o could have been vai virar could have been. Could have been. John could have been working all week. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de todas elas agora. A primeira foi John works all week. Depois, John is working all week. Depois, John has been working all week. Depois, John could have worked all week. Finalmente, John could have been working all week. Você vê que as 5 frases, elas soam praticamente a mesma coisa, né? O tamanho é praticamente o mesmo. Por que isso? Porque as palavras enfatizadas são sempre as mesmas. Então isso é fundamental, você não pode achar que em inglês a estrutura, o ritmo, né, e a melodia é igual no português, porque não é. Então se você fala, John, por exemplo, a última frase que eu falei, né? John could have been working all week, que é mais ou menos a forma que os cursos ensinam você a pronunciar, né? John could have been working all week. Repito, como eu disse lá no primeiro vídeo, não é que isso seja errado, mas é uma forma estranha, né? Soa estranho aos ouvidos do falante nativo porque eles não falam dessa forma. E outro problema é que você não vai conseguir entender na hora que eles falarem, porque eles não vão falar de jeito nenhum John could have been working all... Não, isso não vai acontecer, ele vai falar John could have been working all week. Então se você não estiver com os ouvidos treinados, você simplesmente não vai compreender o que o falante nativo está falando, tá bom? Então aqui foram alguns exemplos práticos que eu dei. Nos próximos vídeos dessa série sobre entonação, eu vou falar sobre alguns conceitos teóricos, né, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa ideia aí, tá bom? Então, para você continuar acompanhando e estar sempre a par das coisas novas que eu publico, basta você assinar o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, valeu, até a próxima!